Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Desenrolo com o Lucena, comigo, Felipe Lucena, sempre recebendo pessoas que têm histórias de vida ou atuações profissionais ligadas ao Rio de Janeiro. E hoje estamos aqui com o Sérgio Ricardo, ambientalista, cofundador do Movimento Bahia Viva e um dos grandes ativistas ambientais do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Sérgio, obrigado pela presença no programa. Obrigado, Felipe Lucena. É uma satisfação estar aqui no Desenrolo, né, contigo, mais uma vez. E você, para a gente, é uma importante referência no campo do jornalismo ambiental, que é um jornalismo, né, crítico, um jornalismo democrático, que procura refletir também e trazer informações para a sociedade sobre o modelo de desenvolvimento, né, que se adotado aqui no Estado do Rio de Janeiro e também em nosso país. Satisfação de coração estar aqui contigo. Obrigado, obrigado. Sérgio, eu vou começar falando sobre um tema que é de suma importância na sua trajetória, né? Você tem muitas causas, mas a Baía de Guanabara é a sua principal causa. E tem sempre novidades sobre a Baía de Guanabara, sempre novas formas de tentar recuperar essa importante área do Rio de Janeiro, Brasil, Rio também. E a mais nova tentativa vou até ler aqui para não errar o nome, é a Conferência Participativa por um Plano de Restauração Ambiental da Baía de Guanabara na década do Oceano. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo projeto e como está a sua atuação nele e a atuação no Bahia Viva nessa iniciativa. Então, Felipe, essa conferência participativa, ela é uma nova etapa, da luta pela regeneração ambiental da Baía de Guanabara. Lembrando que a Baía de Guanabara, o seu entorno, né, ele está na história do nosso país, né? Tinha uma forte presença indígena, de onde eu estou falando aqui da Ilha do Governador, tinha uma etnia que provavelmente foi a primeira a ser extinta, que eram os maracajás, né? Os terminóis, né? E tinha o grande líder, Maracajá Guaçu, e no período da colonização, eles fizeram uma opção com a aliança com os franceses, foi exterminado, né? Os povos originários, os povos indígenas, são chamados povos da Mata Atlântica. Estavam todo o litoral brasileiro, lá da minha terra do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e viviam exatamente nesses rios, nas áreas de manguezais, nas ilhas da Baía de Guanabara, né? E a gente sabe que os atuais problemas da Bahia começam lá atrás com a colonização. O desmatamento da Mata Atlântica, que é a jardinagem do pau-brasil, depois os ciclos econômicos, café, cana-de-açúcar, e mais recentemente, no século passado, a urbanização e a industrialização. Nesse momento, um dos mais problemas que afetam a Baía de Guanabara e também as outras baías, Fluminense, Silva, Baía da Ilha Grande, é um novo ciclo de reindustrialização. Agora, tendo como maior retorno, né, a expansão que eu considero ilimitada da indústria petroleira. Está gerando conflitos recentes com os pescadores artesanais, porque cada plataforma, oleoduto, gasoduto, termoelétrica que são instaladas, elas geram as chamadas áreas de exclusão de pesca. Então, hoje nós temos uma área, menos de 20% da Baía de Guanabara está disponível para pesca artesanal. E o pescador, a origem dele são os povos originários que viviam aqui. E são os donos da Baía de Guanabara, eles são os donos desse território. E hoje eles não podem sequer pescar. Grande parte dos pescadores estão vivendo em insegurança alimentar, que é o nome charmoso, técnico, da fome. Né? Então, nós estamos vivendo problemas muito graves nessa região em função desse modelo de desenvolvimento urbano industrial. Um deles é a questão, por exemplo, Felipe, da extinção das espécies marinhas. Até mesmo o boto cinza, que é o símbolo ecológico do Rio de Janeiro, esse boto bonito aqui, que é o símbolo também do Bahia Viva, está em extinção. Quando eu cheguei aqui do Rio Grande do Norte, né, sou de ancestralidade potiguara, tinha cerca de 800 botos. É comum aqui na Ilha do Governador a gente ver os botos na ponte ali entre a Ilha do Governador e a Ilha do Fundão, onde fica o FRJ. E hoje são apenas de 800 indivíduos, são apenas 24 botos que moram exatamente vivem naquele território ali do arquipélago de Paquetá, onde nós estamos instalando a Universidade do Mar,
né? Você foi uma dos primeiros jornalistas que deu espaço para esse debate. Ela foi criada em março do ano passado. Acho que nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, essa conferência tem esse objetivo: fortalecer essa mobilização em torno da criação. Tá? Você sabe que aquele pedido de cessão de uso que a reitoria da UERJ fez em novembro de 2021, até hoje está engavetado dentro do governo do Estado. A Ilha do Brocoió já deveria estar sediando as universidades do Rio de Janeiro, os estudantes, pesquisadores, professores, já deveria estar aberta a licitação pública das escolas para conhecer a Bahia, fazer um passeio de barco, fazer trilha. Né? A gente já poderia estar ali com os containers das universidades, monitorando as áreas da Baía de Guanabara. Isso tudo, a Brocoió está abandonado há muitos anos, né? E paralisado esse pedido na Secretaria de Estado da Casa Civil. Né? Em outubro do ano passado, Bahia Viva, juntamente com uma parceria da Casa Fluminense, nós vamos lançar essa conferência participativa. Né? Realizamos, então, no dia 1º de fevereiro, nós lançamos uma consulta pública online, está aberta até agosto. Nós já temos mais de 1.000 pessoas inscritas, opinando, apresentando os trabalhos que desenvolvem na Baía de Guanabara, sejam pesquisadores, grupos de mulheres, organizações da sociedade civil, também governos. Né? No dia 7 de fevereiro desse ano, foi criado um comitê científico da conferência, com mais de 40 pesquisadores, hoje já são mais de 60, de todas as universidades públicas, da UERJ, da UFRJ, da UNIEL, da Universidade Rural, da Universidade Federal Fluminense, da Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade de Maryland também, né? E pesquisadores também de faculdades privadas, como, por exemplo, a Estácio de Sá, né? Entre outras. Esses pesquisadores são parceiros da criação da Universidade do Mar. A etapa seguinte foi aquela bela barqueada. Né? Uma barqueada, a maior barqueada da Baía de Guanabara, que aconteceu no dia 19 de março, na véspera do Dia Mundial da Água. Lotamos Paquetá, mais de 500 pessoas no presencial. Né? E, você tem noção, Felipe, ativou a economia de Paquetá. De quinta-feira em diante, para domingo, não tinha pousada disponível. Tiveram que contratar mais garçons, cozinheiras, pessoas para ajudar no comércio. Né? Então, essa Universidade do Mar, ela trará um impulsionamento da economia de Paquetá, o que é importante, né? E fizemos o lançamento da nossa conferência, com grande peso, presença do Instituto Chico Mendes, da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos, da Secretaria de Estado do Ambiente, de várias culturas, mas o principal é a presença dos pescadores artesanais, que são os mais empobrecidos, os que estão sofrendo racismo ambiental por causa da contaminação das águas, dos manguezais, dos rios da Bahia. Né? Movimentos populares, muitos estudantes, muitos pesquisadores, saímos do quadrado da UNCA no escuna com 125 pessoas, pesquisadores, né? Representantes das reitorias, da Fiocruz, e agora nós estamos numa etapa das pré-conferências. São sempre 15 pré-conferências. Ontem, eu participei 2 dias da Conferência de São Gonçalo, auditório lotado, muitas contribuições. Então, o conjunto das propostas que sairão da consulta online, que está no ar, no dia 1º de fevereiro, e das pré-conferências, elas serão validadas pelo Comitê Científico, essa é a nossa metodologia. Isso se transformará em uma publicação no livro, no e-book. Né? E-book por quê? Porque é mais barato, que a gente coloca no WhatsApp, na rede social, qualquer pessoa vai poder ter acesso. Né? A metodologia, as informações do processo, com a logomarca, o nome de todo mundo que está participando desse processo. Né? E isso vai ser protocolado junto aos órgãos federais, a muitos ministérios, a Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, o BNDES, as diversas secretarias do Estado tratam da temática da Baía de Guanabara e também as prefeituras e as grandes empresas. Qual é a ideia? Nós temos 2 objetivos. O primeiro, que os órgãos públicos e as empresas, Felipe,
assumam compromissos com metas de desempenho. Para quê? Porque daqui a 2 anos nós vamos ter a segunda conferência. A cada 2 anos, sempre em anos que não tenham eleição, tá aqui. Então você sabe, quando tem eleição, contamina o debate. Né? Parece muito oportunista, enfim. Então, sempre fora de ano de eleição, e a sociedade e as universidades, elas vão fazer o que nós chamamos de monitoramento participativo. Eu preciso saber o seguinte, daqui a 2 anos, 2025, avançaram as promessas de investimento maciço em saneamento básico? Sim ou não? As petroleiras, elas estão poluindo, estão jogando menos ou mais óleo na Baía de Guanabara? Quantas hectares de manguezais foram restauradas? A vida do pescador melhorou ou piorou daqui a 2 anos? Como é que está a salubriedade das praias? Eu estou lá para tomar banho aqui nas praias da Ilha do Governador. Inclusive, eu já te chamei, né? Convidei, né? A gente fazia aquela uma pedalada aqui na orla da ilha, que é uma das mais bonitas da Bahia. Você também gosta de bike, né? É um amante da bike, como eu. E a gente, depois bebe um suco ou uma geladinha aqui no quiosque, dá um mergulho aqui nas praias da ilha. Eu levo por isso. Eu vim lá do Rio Grande do Norte como fui autorizado pela minha etnia, pela minha sociedade particular, para ajudar vocês aqui. Porque lá em Natal, eu fiz quanto isso, né? Eu e meu irmão tomávamos banho nos anos 80 nas praias do centro de Natal, gente. Aí chega aqui no Rio de Janeiro, fui andar de bicicleta com o meu saudoso primo Gil, fui tomar um banho na praia do Flamengo, praia de Botafogo, e ele disse que não estava esse rico, é tudo poluído. E eu vim morar na Ilha do Governador, não por acaso. E hoje, então, eu tenho 3 filhos. Os filhos nunca tomaram banho na Ilha do Governador. Se for Potiguara, é uma flechada no coração. Então, nós queremos, né? Estou brincando aqui, gente, mas é uma brincadeira séria. Nós precisamos, Felipe, avançar nesse monitoramento. A outra coisa é que o Comitê Científico vai propor a criação de parâmetros e indicadores de 3 níveis: socioambiental, socioeconômico e de saúde coletiva. Vou te dar um exemplo. Foram gastos bilhões e bilhões de reais desde 1995, quando foi iniciado o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, que até hoje não tem mais obras concluídas, por incrível que pareça, já passou 28 anos. Depois da Olimpíada, foi lançado outro programa, que é Programa de Saneamento do Município. Vocês já têm muitas matérias sobre isso. Depois veio a falência financeira do Rio, pela precariedade de um ex-governador que prometeu disponibilizar 80% da Baía de Guanabara, prometeu ao Comitê Olímpico Internacional. O que importa é que os 2 programas até hoje não foram concluídos. Os campos coletores não foram feitos, gente, não foram por erro técnico. Empurrou a bandeira, obra superfaturada, o dinheiro acabou. E o Ministério Público quer saber da SEDAI e das concessionárias o número de ligações domiciliares. Quantas residências da região metropolitana têm atualmente um esgoto ligado no tronco coletor para ser tratado da estação de tratamento de esgoto? Você sabia que ninguém tem essa resposta? Então está se gastando aqui bilhões e bilhões de reais e não há nenhum monitoramento. Não se sabe quais resultados. Eu posso te afirmar que as universidades, os pescadores, os insulanos, que são aqui que moram, nas ilhas, do Fundão, do governador de Itapetá, moram na orla da Bahia, São Gonçalo, Magela, Pinhim, no Rio de Janeiro, nós podemos dizer que o ambiente da Bahia só está piorando. Então é uma contradição. Cada centavo que for investido, ele precisa trazer resultado. Então, essa conferência participativa, ela tem esse objetivo. Ela é inovadora e ela é inédita. Por quê? O PUCEA e o PDBG, os 2 programas oficiais, não é a escuta da sociedade. As prefeituras não foram ouvidas sobre prioridades. As universidades que estudam essa Bahia há mais de 40 anos nunca foram ouvidas. Então nós estamos dando essa oportunidade. E eu quero também agradecer aqui também a participação dos órgãos públicos. Nós estamos vendo recentemente a adesão, o interesse em participar de órgãos públicos, da Capitania do Esporte, a Comissão Federal de Curso do Mar, CEAS, UNEA, Prefeituras, ILEPAC, TERRE. Tivemos essa semana uma reunião importante com o novo superintendente do Ministério da Pesca do Estado do Rio de Janeiro,
que reafirmou que o Ministério vai estar dentro da conferência, ou seja, é uma conferência aberta, essas pré-conferências todas são gratuitas e elas estão ocorrendo nos municípios, em universidades e também em comunidades. Então, eu vou falar de vários temas que você citou aí, Universidade do Mar e tudo mais. Eu queria continuar um pouco na Baía de Guanabara. Só para reforçar, já aceitei esse convite algumas vezes, dar uma volta direto lá e mergulhar nas praias da ilha. Só que a gente precisa que as praias sejam limpas, né? É igual a Lagoa de Jacarepaguá. Eu moro bem perto da Lagoa de Jacarepaguá também. Às vezes estou pedalando por ali, dá uma vontade de mergulhar, mas não pode, né? Fica poluído, é uma pena. E eu queria falar, assim, a gente sabe da importância, a gente, ligados às causas ambientais, nós sabemos da importância ecológica da Baía de Guanabara. Mas tem gente que só percebe as coisas quando leva para o lado econômico, né, para o lado do dinheiro. Então eu queria que você falasse um pouco de como a Baía de Guanabara pode ser também uma força econômica para o Rio de Janeiro e por que isso não está sendo feito e pode provocar de positivo economicamente no Estado a Baía de Guanabara voltando assim, para banhos e passeios náuticos. Olha, Felipe, nós estamos vivendo a década do oceano e da restauração dos ecossistemas. Isso foi determinado pela ONU, porque hoje a crise o somatório de crise, né, hídrica, ambiental, sanitária, uma expressão da crise sanitária na escala global é a pandemia do Covid, né? E na escala local é a poluição de todas as praias interiores da Baía de Guanabara e de grande parte das praias da Baía de Curitiba, né? E uma emergência climática. Não tem a menor dúvida disso. Os problemas de elevação do nível do mar já estão acontecendo no Brasil, em todo o litoral nordestino, inclusive dentro da Baía de Guanabara. Infraestruturas em Niterói, aqui na Ilha do Governador, que a prefeitura constrói, vem o mar e derruba e arrebenta. Pegar essas calçadas e parar lá a 200 metros de distância. Isso já são os efeitos da elevação do nível do mar. Os estudos que estão sendo feitos apontam, Felipe, que cerca de 1.200.000 pessoas, que são os mais pobres, que vivem na beira dos rios, na beira dos mangues, na Baixada, São Gonçalo, aqui na Maré, Manguinhos, vão ficar embaixo d'água. E não é só apenas no período das chuvas fortes, não. De forma permanente, porque é tudo um aterro. A Bahia tem 80 quilômetros do seu território aterrado. E o somatório desses impactos e danos, eles geram um prejuízo econômico brutal na economia do Rio de Janeiro. Por exemplo, a chamada imobilidade urbana, esses engarrafamentos, né, que a gente sofre de manhã e à tarde, e às vezes até no meio do dia, gera um prejuízo econômico de 29 bilhões por ano. Olha que coisa, 29 bilhões por ano, gente. E a Bahia pouco é utilizada, por exemplo, para o transporte aquaviário. Né? Existe plano para ter barcas para São Gonçalo, Magé, desde 1984. Primeiro governo do Leonardo Brizola, do plano viário. Estudos da UFRJ apontam viabilidade para barcas, por exemplo, da Praça 15, Fundão, que em alguns horários passaria aqui na Ilha do Governador e iria até Paquetá. Já existia um barco. E eu pegava essa barca, domingo de manhã, da ilha para Paquetá, dava um mergulho lá e voltava. Né? A barca da São Gonçalo, gente, é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, 1.200.000 pessoas. As pessoas se deslocam para trabalhar aqui no aeroporto do Fundão, gastam 2h30, 3 horas. Ontem, na pré-conferência, uma pessoa lá falou sobre o impacto disso sobre a saúde das mulheres. Vem em pedra no ônibus, sofrendo assédio sexual, mas também adoece. Então, é um prejuízo muito grande essa mobilidade urbana, e a Bahia poderia ser uma alternativa de transporte. Existem estudos que agora são reconhecidos pela FEJAM, Felipe, que de 9 linhas de barco. Por exemplo, Ilha do Governador São Gonçalo poderia fazer em 20 minutos. Né? E esses estudos demonstram que nós retiraríamos do engarrafamento, do trânsito, 100.000 veículos por dia. Você imagina o que é retirar 100.000 veículos por dia da
metrópole do Rio de Janeiro. Ganho que nós teríamos de melhoria da qualidade do ar, e ganho de saúde pública, gente. Porque esses carros estão emitindo gases de efeito estufa, entendeu? E contaminando o meio ambiente, mas também a nossa saúde. Além disso, olha a contribuição econômica. As provas baixas, Felipe, elas podem ser feitas nos estaleiros navais do Rio de Janeiro. Retomando a indústria naval, né? O desperdício aqui na Ilha de Aragona nos estaleiros EISA, que é um dos estaleiros mais importantes aqui do nosso estado. Está parado desde 2014, quando veio a crise econômica. Ali trabalhando 2.500 pessoas que até hoje não receberam as indenizações trabalhistas. Nós perdemos só da indústria naval, a partir de 2014, 2015, quando veio a crise econômica, cerca de 50 mil empregos diretos e 80 mil empregos indiretos. Então, nós estamos jogando dinheiro. Os estudos que o Bahia Viva tem, eles apontam que a poluição, o sacrifício ambiental da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba geram um prejuízo econômico anual de 50 bilhões por ano. Sobre os problemas da imobilidade urbana, problemas de saúde pública, como, por exemplo, as doenças de veiculação hídrica, está poluída, mas as crianças e os adultos estão tomando banho no verão, no fim de semana, nas praias de São Gonçalo, de Guapira, de Magé, na Ilha do Governador, em Paquetá, na Praia de Rama. É da cultura do carioca o uso balneário. As praias são o lazer do carioca, a gente não gosta. Então, e outros problemas. A decadência da peça artesanal, né? Até os anos 80, o Estado do Rio de Janeiro era o segundo maior produtor de pescado do país. Só perdíamos para Santa Catarina. Santa Catarina organizou a sua economia da pesca, essa cadeia produtiva importante. Lá tem preposto, tem gás, frota renovada, fábrica de gelo, e aqui nós resolvemos sacrificar os rios, as lagoas e as baías, contaminando. Qual o resultado disso? Os grandes parte dos pescadores, eles não têm nem o que comer, estão na insegurança alimentar e na fome. Então, o ecoturismo que você falou, né? O cartão postal do Rio de Janeiro não é só pão de açúcar, gente. O cartão postal não é só a ordem da Zona Sul que é importante. Nós temos aqui paraísos ecológicos do Estado do Rio de Janeiro, na Baía da Sepetiba, na Baía da Ilha Grande. Uma riqueza enorme de patrimônio histórico-cultural, grandes, né? Praias belíssimas. Mas quem vai frequentar a praia com esgoto, com lixo? A Bahia recebe 18 mil litros de esgoto por segundo. E nós temos 6 grandes estações de tratamento de esgoto que não tratam nada, ou quase nada, porque não construíram o tronco coletor, porque roubaram o dinheiro do tronco coletor de esgoto. Tá? Nós temos aqui dentro da Baía de Guanabara uma pérola, que são os manguezais do Guapimirim. Diga-se de passagem, a APA Federal do Guapimirim foi criada por uma proposta do fundador do Bahia Viva, o saudoso professor geógrafo Alma Amador, em 1984. São 80 quilômetros de manguezal. É a maior extensão de manguezal do estado do Rio de Janeiro, aqui dentro da Bahia. Mais de 200 espécies de aves, vários animais, mais de 2 mil pescadores que dependem daquele manguezal saudável. Ou seja, nós temos aqui muitos atrativos ecológicos, culturais, históricos, poderiam estar dentro de uma cadeia produtiva do turismo, né? E isso tudo está sendo desperdiçado. Então, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro está rasgando dinheiro ao sacrificar sua natureza, poluir suas lagoas, seus rios, suas baías, e, ao mesmo tempo, nós somos o estado mais desigual do país. Cada 3 jovens do Rio de Janeiro, 2 não estudam e nem trabalham. E a violência urbana está estourando. Né? Qual é o futuro dessa juventude? Tá? Eu me pergunto. Esses jovens estão sendo jogados na exclusão social completa. Né? Além disso, desde 1985, o Estado do Rio de Janeiro é o que tem gerado o menor número de empregos formais. São os estudos das universidades do Rio de Janeiro, uma grande referência sobre esse debate, é o meu ex-professor Paulo Osório, economista importante da UFRJ. Né? E não por acaso, Felipe, veja bem, ao mesmo tempo que o Rio de Janeiro entra numa decadência econômica,
começa o sacrifício ambiental da Baía de Guanabara e da Sepetiba. Há um tempo histórico assim, né? Então, nós estamos tratando aqui, gente, não de problemas ambientais. Estamos tratando aqui de problemas ambientais, de saúde coletiva e problemas econômicos, que podem se repetir nessa década do oceano. Então, a ideia dessa primeira conferência, né, já é a luta do Bahia Vista, muitos parceiros, né, é exatamente essa. É incluir as baías do Rio de Janeiro na agenda econômica do Estado do país. Não haverá geração de emprego, melhor distribuição de renda, qualidade de vida, sem saneamento básico, sem coleta seletiva, sem instalar urbanizais, sem apoiar a pesca artesanal, sem transporte aquaviário, sem praia limpa, sem lagoa limpa. Tudo isso está dentro da economia do mar, que é a chamada economia azul, segundo a ONU. Então, o Brasil tem uma grande potencialidade para a economia do mar, 19% do PIB, produto interno bruto do país, já é economia do mar. No entanto, o Estado do Rio de Janeiro tem um percentual muito pequeno desse PIB da economia do mar, do PIB da economia azul. Exatamente porque as lagoas de Niterói, do Rio de Janeiro, são sacrificadas, as de Maricá indo para o mesmo caminho, porque Maricá também não tem saneamento básico, né? Lagoas como de Saquarema e outras, Araguama, com muitos problemas de poluição, ausência de tratamento de esgoto, as baías nossas na mesma situação. Ou seja, nós temos que voltar a investir maciçamente em políticas públicas para recuperar a saúde ambiental do ecossistema. Com isso, nós vamos ter uma geração de emprego, mais distribuição de renda e felicidade. Porque nós viemos aqui para ser feliz, né? E ser feliz. Praia poluída não existe. Manguezal contaminado, não. E também o preço do peixe, gente. Nós temos um litoral enorme, o fluminense não consegue comer peixe, porque é muito caro. Pescado que a gente come vem lá de Santa Catarina, de outros estados. É uma coisa de louco isso. Então nós estamos rasgando, nós estamos, na verdade, matando a galinha dos ovos de ouro. Você citou a Baía de Guanabara e Sepetiba. Eu queria perguntar sobre ela agora. Recentemente, o Bahia Viva denunciou mais um derramamento de óleo lá, né? Acontece muito frequente. E onde isso vai parar? Quando isso vai parar? O que vai acontecer? Porque todo dia, praticamente, vocês denunciam derramamento de óleo lá, poluição. É uma Bahia muito mais prejudicada nessa questão dos pescadores, né? Os pescadores conseguem pescar muito menos lá do que na Baía de Guanabara, por exemplo. Como é que vai? Onde é que vai terminar essa Baía de Sepetiba? Queria que você falasse um pouco sobre ela também. Lembrando, né, meu saudoso amigo, o professor Breno Marcondes, que foi o diretor do Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente da UERJ, foi meu suplente no Conselho Estadual de Meio Ambiente, no CONEM, nos anos 90, vai dizer assim: Sérgio, não existe divisão entre a Baía de Sepetiba e a Baía da Ilha Grande. Não existe um muro separando essa contaminação. Então, vazou um petroleiro, um terminal, na Baía de Sepetiba, Baía da Ilha Grande, todo aquele ecossistema vai ser contaminado. Nós estamos tendo lá um problema muito sério com essas operações chip to chip. O Bahia Viva está tentando proibir, né? Recorrendo ao Ministério Público, enfim, a Assembleia Legislativa completamente omissa, infelizmente, né, para essas questões. Mas se a gente não cuidar da Baía de Sepetiba, gente, nós vamos ter o mesmo destino da Baía de Guanabara, né? E a gente já vê com tristeza, né? Aquelas praias ali da Zona Oeste, todas em próprio banho. O pescador tendo que arrastar o barco na lama, 500 metros. Quem tiver dúvida sobre isso e não acreditar, vê o filme do meu querido amigo, o Luiz Osório, Boias de Pedra, foi lançado ano passado, inclusive participei da mesa de lançamento, com o Zelito Viana e outras pessoas importantes. Ou seja, nós estamos vendo a Baía de Sepetiba aí no mesmo caminho, né? E aí, isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento. Veja só que tragédia. Ao mesmo tempo que o Nhanderu, que é o Deus do Guarani, quando ele fez o Rio de Janeiro, ele caprichou. Olha, nunca vi terra com gente tão bonita. Segundo, três baías, gente. Guanabara, com a sua singularidade, Sepetiba, com a sua beleza, a Baía da Ilha Grande, com
dezenas de ilhas, paraísos ecológicos, população tradicional, presente nas três baías ainda hoje, apesar dessa urbanização intensa. Tanto que Paraty e Angra foram declarados como patrimônio da humanidade. Bahia de Guanabara, em 2012, também recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Veja só, o mundo reconhece a importância ecológica, cultural e histórica das nossas baías, nós aqui estamos sacrificando. E toda essa riqueza, né, ela está ameaçada, porque a contradição é que 82% do petróleo que é produzido no Brasil é no estado do Rio de Janeiro. E veio o pré-sal, que ao mesmo tempo traz uma riqueza para a economia. Existe um conceito que é o chamado doença holandesa, é o mal do petróleo. Dizem que onde tem petróleo, tem, ao mesmo tempo, muita riqueza, que são royalties, e ao mesmo tempo tem muita destruição ambiental, que é desigualdade e pobreza, violência e desorganização da sociedade. Vejam só o que está acontecendo em Macaé, que é uma das cidades mais violentas do Estado. Né? Inclusive assassinato de autoridades públicas e outras coisas. Né? Muita desigualdade, problema nacional ali. Veja como fica isso. Nós temos uma das maiores revidarias do país nos anos 50. Se guarda, por exemplo, o Duque de Caxias recebe cerca de 500 milhões de royalties. E é uma das cidades mais empobrecidas do país e da América Latina. Então, não é verdade que o petróleo traz riqueza. Traz riqueza para alguns. Mas, para a sociedade em geral, traz desorganização e racismo ambiental. Então, esse é o problema. E hoje nós estamos vendo, se os nossos ouvintes aqui entrarem lá no Instagram do Movimento Bahia Viva, que é o @Movimento Bahia Viva, ou no nosso site, que é o www.bahiaviva.org.br, vocês vão ver. Esse ano, nós postamos mais de 10 vídeos de desastres ambientais. Em geral, nos são enviados por pescadores, por praticantes de esporte náutico, e às vezes até pela tripulação dos navios. Tá? Enfim, eles são. Essa semana tem dois. Um nas Ilhas Maricá, óleo, e o outro na Baía de Sepetiba, que é o nome do navio. Eu pergunto, cadê o Instituto Estadual do Ambiente NEA? Cadê o IBAMA? Cadê a Secretaria Municipal do Meio Ambiente? A Capitania dos Portos também tem responsabilidade nessa fiscalização. Ou seja, há um conjunto de órgãos. Eu acho que está faltando, inclusive, Felipe, uma atuação mais firme por parte do Ministério Público Federal e Estadual. Porque o nosso país tem uma Constituição que tem capítulo do meio ambiente, nós temos a Constituição do Estado, né? Que na Constituição do Estado de 1988, a partir de um texto redigido pelo saudoso professor Elmo Amador, fundador do Bahia Viva, nós coletamos 50 mil assinaturas Bahia Viva, e nós incluímos na íntegra 2 artigos na Constituição do Estado do capítulo do meio ambiente. O que dizem esses artigos? Eles tornam as 3 baías do Rio de Janeiro e do Paraíba do Sul, os manguezais, a Mata Atlântica, área de preservação permanente e área de relevante interesse ecológico. É o status máximo de proteção ambiental. E de lá para cá, nós só estamos vendo a Bahia sendo mais certificada, mais contaminada, mais poluída. Depois, em 2012, vem o tombamento pela Unesco. Bahia de Guanabara é reconhecida como patrimônio da humanidade, patrimônio cultural da humanidade. A região da Costa Rica também reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. Ou seja, do ponto de vista legal, essas baías deveriam ser muito cuidadas. Não são. Vou te dar um exemplo aqui. Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que é um órgão da Polícia Civil, um órgão técnico. Você sabia que eles não têm nenhuma embarcação, nem bote para fiscalizar as 3 baías, o Rio Paraíba do Sul, que abastece 9 milhões de pessoas, 70% da população do Estado de Janeiro depende do Rio Paraíba do Sul, e além tem indústria jogando metais pesados, poluentes, extração de areia, aterros. Nós temos dezenas de lagoas do litoral. A Delegacia de Proteção do Meio Ambiente até hoje não tem uma embarcação para fiscalizar. Ou seja,
alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está muito errada. Então, nessa conferência participativa, uma das propostas que estão sendo debatidas é direcionar recursos de 2 fundos. O FEBEM, que é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, que tem cerca de 800 milhões por ano dos royalties do petróleo, e do FUNDRI, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que as empresas pagam a taxa pelo uso dos recursos hídricos, né, as grandes empresas, direcionar parte desses recursos para o reaparelhamento, tanto dos órgãos ambientais, como, por exemplo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o entendimento do Bahia Viva e do Comitê Científico. Então, assim, cabe ao governo do Estado e ao governo federal apoiar o reaparelhamento dos órgãos ambientais, dos municípios, para que eles possam ter veículos, agentes ambientais, analistas ambientais, brigadas de combate a incêndio, embarcações, laboratórios, ou fazer parceria com as universidades para ter um laboratório. Como é que o município vai poder atuar para saber que tipo de contaminante que está dentro do rio, de uma lagoa, se ele não tem laboratório, gente? É caro, os insumos são caros. Ou seja, nós estamos propondo que esses recursos eles sejam prioritariamente destinados para o reaparelhamento dos órgãos ambientais, mas também o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública, como, por exemplo, o Batalhão de Polícia Florestal e Meio Ambiente. O segredo do Mata Atlântica do Rio de Janeiro, gente, está sendo protegido graças a essa ação do Batalhão Florestal. É uma equipe muito pequena, nós temos que ter mais gente. No estado do Rio de Janeiro são 92 municípios. Nós tínhamos que ter bases avançadas, forças avançadas, espalhadas nas regiões, nossas regiões mais estratégicas. Por exemplo, a Delegacia de Meio Ambiente fez agora um trabalho na APA do Sanga, né, ali em Macaé, e prendeu caçadores que estavam lá, dentro da mata, dando tiro, matando a vida silvestre. Ou seja, o trabalho de inteligência. Mas sem ter equipamento, Felipe, como é que se faz fiscalização da Mata Atlântica, ou mesmo das Bahias, sem ter um drone? Impossível, gente. Entendeu? Então, como é que custa um drone? É uma mixaria, gente. Um barco. Uma mixaria para ter barco com motor. Ou seja, onde está indo parar esses 800 milhões de africanos? Onde está indo parar esses milhões de reais que é arrecadado da taxa dos recursos hídricos que são destinados ao fundo? Então, eu tenho mais de 20 anos de administração pública. Aqui, os problemas ambientais estão se agravando não pela ausência de recursos, mas pela falta de transparência, pela falta de fiscalização e pela falta de participação popular. Essas questões todas, anualmente, os fundos deveriam fazer uma consulta pública, hoje dá para fazer até pela internet, custo quase zero, né? Perguntando os municípios e para a sociedade o que é prioritário. Como você, por exemplo, onde deve ser investido esse recurso? Infelizmente, hoje, isso não há nenhuma transparência sobre o uso desse recurso, e o debate da conferência é mobilizar a sociedade, a academia, os agricultores, os pensadores, a população em geral, para que a gente comece a apontar para o poder público, para as empresas, o que nós queremos de uma agenda socioambiental, e também apontar as fontes de recursos. Para finalizar esse debate sobre os recursos, essa década do oceano ela é uma grande oportunidade para o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro captar recursos internacionais. Vejam só aí o trabalho belíssimo que a ministra Marina está fazendo, né? Trazendo, retomando o Fundo da Amazônia, articulando várias ações do mundo para cooperar com recursos financeiros para a proteção da Amazônia e política ambiental. Eu lamento que, nesse momento agora, estamos vivendo uma das principais crises do governo federal, que é essa tentativa, né, de tirar os poderes do Ministério do Meio Ambiente e do Clima e também do Ministério dos Povos Originários, né? Nossa solidariedade para minhas amigas, né? Sônia Guajajara, ministra Sônia, e Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente, porque é uma insanidade achar que o que vai desenvolver a economia do Brasil é prospectar, explorar petróleo da foz do Amazonas.
Entendeu? Então, infelizmente, as elites brasileiras, e aí, vamos deixar claro, a direita, a esquerda e a extrema-direita estão apostando ainda num modelo de desenvolvimento, num padrão de desenvolvimento totalmente predatório e poluente. É no agronegócio, na expansão ilimitada da indústria petroleira, e o mundo todo está noutra perspectiva. Do quê? Da transição energética, da economia do mar, da economia circular, da economia solidária, ou seja, são outras formas de gerar empregos, chamados empregos verdes, que a ONU recomenda há 20 anos. Reconhecer que proteger o oceano talvez a única forma hoje de enfrentar as mudanças climáticas que estão se intensificando cada vez mais, e nós já estamos começando a sentir na pele, no nosso cotidiano. Então, essas questões, eu diria então para você, que respondendo, que o sacrifício ambiental que está avançando para a Baía de Sepetiba, para a Baía da Ilha Grande, tem a ver com a opção equivocada de rota de desenvolvimento econômico. E isso não tem jeito. A população precisa debater isso para influenciar a classe política. Independente de que partido seja. Prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente da República, tem responsabilidades. Né? Ontem o pessoal estava falando, o meio ambiente só é lembrado da época da eleição. Todo mundo tem um programa ambiental. Aí na hora que senta na cadeira, a pergunta que faz é jogar fora o programa ambiental. E aí isso precisa mudar no Brasil. Estamos chegando no final do papo aqui. Eu queria conversar com você sobre a Universidade do Mar, que tem a ver com a Conferência Participativa, tem a ver com todas as ações do Vai é Viva, tem a ver com sua trajetória também, com suas pautas históricas com a Baía de Guanabara. Queria te falar um pouco sobre o que é esse projeto, para quem ainda não conhece. O Diário do Rio fez algumas matérias sobre, mas para quem ainda não conhece, queria que você falasse do que se trata esse projeto e em que pé está. Como é que está agora? Ele está perto de fato abrir? Enfim, se explicasse essa uma geral sobre a Universidade do Mar. Eu quero agradecer a você e ao Diário do Rio, que foi pioneiro em trazer esse debate da importância de uma Universidade do Mar na Baía de Guanabara. Né? Essa proposta nasce novamente lá com o professor Elmo Amador. O Elmo era professor aqui da UFRJ, do Instituto de Geociência, do Instituto de Geociência. Inclusive, ele foi diretor da FEEMA, Fundação de Engenharia do Meio Ambiente, que hoje é o atual INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Eu até brinco, que era uma época em que os gestores ambientais do Brasil não eram políticos indicados que não conhecem o meio ambiente. Eram cientistas, pesquisadores, técnicos, né? E o professor Elmo, ele trazia sempre uma fala muito polêmica no ambiente acadêmico, e dizia o seguinte: nós temos que superar a limitação, as caixinhas. Está todo mundo aqui pesquisando, cada um no seu laboratório, no seu departamento, no seu instituto, no seu grupo de pesquisa. Nós fazemos nos unir para atuar juntos, inclusive apoiar as políticas públicas. Porque você sabe bem, a maior parte dos municípios não tem equipe técnica, não tem capacidade técnica. As universidades, elas poderiam estar ajudando numa melhor formação dos técnicos, na formulação de políticas públicas, inclusive os estudantes com bolsa de estudo, atuando, colaborando. Eu fui subsecretário de Ambiente do Nova Iguaçu, tinha vários estagiários, entendeu? Então, o jovem está estudando e, ao mesmo tempo, ele já está praticando. O currículo dele é importante para melhorar a formação dele, e amanhã ele vai estar em empresa, dando aula, vai estar na sociedade, vai ser um gestor público, vai estar na sociedade, talvez até com a sua própria empresa, e ele vai ter uma formação mais qualificada. Então, nessa perspectiva, nós propusemos, ainda no primeiro governo Lula, nós, a Bahia Viva e a APELT, Associação de Pescadores de Mecânicos do Governador. Quando veio o pré-sal, os pescadores nos procuraram, muito preocupados, porque a notícia é que ia ser uma coisa muito grande e que não ia sobrar território pesqueiro. E realmente isso está se dando, né? E nós começamos a procurar uma ilha para produzir peixe, para botar tanques de pescado, né? E acabamos encontrando a ilha Seca, que está em Governador, propusemos um observatório da Baía de Guanabara, isso tramitou junto ao Serviço do Patrimônio da União, o SPU, e ao Ministério da Pesca,
Recebemos carta na época do presidente Lula dizendo que era um modelo de projeto que ia gerar renda, trabalho, dignidade do pensador, e ele mandou todo mundo fazer, o cartão de ministério não fez nada. Depois, em 2018, eu sofri uma ameaça, junto com o presidente da associação, da milícia, desistimos do Observatório Pesqueiro e, juntamente com a Associação de Moradores de Paquetá Morena, procuramos a Faculdade de Oceanografia da UERJ, o professor Marcos Barro, o professor José Laís, fizemos uma reunião da UERJ, e ali nasce a ideia de adaptar a proposta original do Observatório Pesqueiro na Ilha Seca, né, que já tinha apoio da Cooperação Social da Fiocruz, do IDES da UFRJ, da própria Faculdade de Oceanografia da UERJ, várias outras organizações, como a Casa Fluminense, a Fundação Boll, Boll da Alemanha, né, nós vamos adaptar para essa Universidade do Mar da Ilha de Bracoió. Hoje, a universidade está formalmente criada como um programa de extensão, foi criada em 8 de março do ano passado, por um ato administrativo do reitor da UERJ, à época, autorizado pelo Conselho Universitário da UERJ, que eu quero agradecer aqui, de coração, em nome do Bahia Viva, do demais parceiros. Temos hoje mais de 100 instituições parceiras com carta de apoio. Todas as reitorias do Estado do Rio de Janeiro, das universidades públicas e privadas, faculdades privadas, órgãos públicos, uma rede extensa. Durante a pandemia, fizemos 10 reuniões no Palácio do Palácio Laranjeiras, na Secretaria de Estado da Casa Civil, e ali foi pactuado uma seção de uso da Ilha de Bracoió para o UERJ instalar o campus avançado da Universidade do Mar. Em novembro de 2021 foi protocolado um documento lá, que até hoje está engavetado. Está engavetado e a gente vai saber por quê. Agora, após a barqueada, nós fizemos um documento, vendo em Diário do Rio, nós podemos enviar, e vocês podem publicar na íntegra, endereçado ao governador do Estado, a várias secretarias, às universidades e vários órgãos federais, e também ao Ministério Público Federal e Estadual, pedindo uma reunião com o governador, com esse comitê científico da nossa conferência, para a gente tratar disso. Nós queremos entender por que essa morosidade. E a informação que nós recebemos é que o governo do Estado, ao invés de transformar Bracoió num polo universitário, concentrando todas as universidades do Rio de Janeiro, quer entregar Bracoió para uma empresa. E já existia muito perigoso na gestão do ex-governador Sérgio Cabral de transformar Bracoió num cassino, um mega empreendimento imobiliário. E os moradores de Paquetá estão favorosa. Então nós sabemos muito bem, esse tipo de economia de cassino só traz lavagem de dinheiro, né? Violência. Então, esse é o momento que nós estamos, né? Além disso, além da criação formal da Universidade do Mar, em 8 de março do ano passado, no dia 30 de março de 2022, foi assinada uma carta de intenções entre a reitoria da UERJ e a prefeitura de Maricá, para criar um campus avançado no município de Maricá. Maricá hoje é uma cidade que está vivendo a bonança dos royalties de petróleo, 1,5 milhão aproximadamente de royalties por ano, está investindo em muitas parcerias com as universidades. Eu mesmo trabalho num projeto lá, chamado Farmacopeia Maricá, que é uma parceria da Universidade Rural do Rio de Janeiro, ao qual eu estou vinculado com a Biotech, que é uma empresa de biotecnologia pública, que foi criada no ano passado, e, nesse momento, está sendo criado um polo tecnológico que a Prefeitura de Maricá pretende sediar todas as universidades, né? A UF está trabalhando lá nas Lagoas, a Fiocruz está indo, a UFRJ, a Rural já está lá, né? Então a ideia é que dentro desse polo tecnológico tem a unidade da Universidade do Mar. Para finalizar, em agosto do ano passado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico apresentou, numa reunião da Comissão Estadual da Economia do Mar, um projeto do futuro polo pesqueiro náutico, que vai ser implantado ali no bairro do Caju, onde era o antigo estaleiro Caneco, que foi comprado pelo Estado. E nessa proposta, Felipe, está prevista uma unidade da Universidade do Mar. Ou seja, nesse momento,
nós temos três possibilidades de campo da Universidade do Mar. Ilha do Bracoió, que a seção de uso para o oeste está travada da Casa Civil, e nós estamos pressionando o governo do Estado, não abriremos mão do Bracoió, nós queremos dialogar com o Estado, colocar o governador junto os reitores e a presidência da Fiocruz, e eles falarem para o governador da importância nessa década do oceano a gente ter estar sediado no meio da Baía de Guanabara, inclusive para ajudar a desenvolver a economia do Estado, né? Tem essa possibilidade de uma unidade da Universidade do Mar no Polo Tecnológico em Maricá, que está em construção, e essa possibilidade de uma outra unidade aqui no Polo Náutico Pesqueiro do Caju. Então, eu diria o seguinte, toda essa mobilização ajuda a criar na opinião pública, né, uma reflexão, né, em relação à importância de investir nas ciências do mar, na economia do mar, nessa década do oceano, que nós não podemos naturalizar a degradação ambiental das baías, das lagoas e dos rios, que esses ambientes marinhos costeiros são fundamentais para que a gente possa ter desenvolvimento econômico, saúde e qualidade de vida. Então, essa é a caminhada e essa inédita conferência participativa por um plano de restauração da saúde ambiental do Baía de Guanabara, ela serve nesse contexto, num processo de mobilização, enquanto essas discussões elas estão ocorrendo no ambiente institucional, né? Porque você sabe, tem que decisão política, tem de recursos, da alocação de recursos. Enquanto essa burocracia, que para o cidadão comum parece infernal, que a gente às vezes não consegue entender, que as coisas demoram, tem que acontecer, mas o papel do Bahia Viva é mobilizar a sociedade, caçadores, agricultores, movimentos sociais, pesquisadores, órgãos públicos, para refletir sobre isso, né? Que a gente consiga, né, ter aí uma força social suficiente para conquistar essas políticas públicas. Sérgio, muito obrigado. Sempre ótimo conversar com você. Sempre esclarecedor. E a gente encerra aqui mais um Desenrolo por Cena. Voltamos em breve com outro convidado. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Felipe. Abraço, gente. Ó, dá uma curtida lá do Diário do Rio, viu? Para a gente poder aumentar a nossa audiência e aproveita também e curte lá a rede social do Movimento Bahia Viva. Obrigado. Aquele abraço.